Então, boa tarde para quem nos acompanha do Brasil, boa tarde também para quem nos acompanha aqui do Velho Mundo, da Alemanha, finalzinho de dia aqui. Pedro, muito obrigado de novo pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade em bater esse papo carnívoro aí. Muito obrigado, Gabriel, por ter convidado aqui também. E feliz em poder compartilhar um pouco com o seu público os meus conhecimentos. Show de bola, cara. Tu tem uma história fantástica, cara. Eu acompanhei, na verdade, alguns trechos de live que você fizeste com outros entrevistadores e, nossa, tenho muitas perguntas aqui. Vai ser um papo bem bacana. Talvez uma hora não seja suficiente aí para a gente conversar. Mas, Pedro, começando assim, te introduz aí, por favor, para o pessoal, para quem não te conhece, o que que tu faz e como é que tu, na verdade, caiu nesse mundo carnívoro. Nossa, vamos lá. Bem, sou o Pedro Amaral, tenho 32 anos e caí nesse mundo carnívoro por uma questão de saúde mesmo, precisando dar uma melhorada na saúde, bem poderosa até, né? Eu desenvolvi alguma condição de saúde aí bem debilitante, que parece com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, fadiga crônica, fibromialgia, demência, Alzheimer, alguma coisa que mexe em múltiplos sistemas e múltiplos órgãos do corpo. E aí passei por 30 médicos, ninguém conseguia resolver. Aí eu falei assim, bem, deixa que eu vou pesquisando então, e eu resolvo. Já que todo mundo desistiu de resolver, eu acho que eu entendi. A mensagem de Deus é você que tem que resolver, Pedrão. Foi assim que eu caí nesse mundo carnívoro. Cara, fantástico. Eu acompanhei algumas lives suas e pelo que eu entendi, tu sofria muito com problema de depressão, né, Pedro? Explica um pouco aí essa tua história aí dessa ajuda médica, tu procuraste 30 médicos e tu não conseguia achar o problema a causa do teu problema, né? Foi então que o médico te aconselhou a fazer uma investigação mais a fundo aí, e verificar teu microbioma, etc. Conta para nós um pouco essa história aí. Eu acho que é uma história super interessante, porque poucas pessoas imaginam a influência que tem, né, o nosso intestino com a qualidade do nosso cérebro, né? Então a tua história eu acho que vai ser muito interessante aí para o pessoal entender mais ou menos essa conexão aí do intestino com o cérebro. Os meus sintomas eles começaram a aparecer, assim, desde pequeno eu já tinha alguns sintomas como náusea, uma sensibilidade reduzida na pele, algumas coisas estranhas, assim, aconteciam com o meu corpo, mas eu achava que era simplesmente a vida. Aí quando eu tive lá estava com meus 24 anos, aí de fato começou um desprazer em atividades que antes eram prazerosas, muita fadiga, dores físicas não justificadas. Eu já fazia terapia. E aí minha terapeuta falou, ó, acho que é bom você passar num psiquiatra. Aí eu passei no psiquiatra e, diagnóstico depressão, né? Então, eu não fiquei muito contente com esse diagnóstico, de simplesmente você tem depressão e vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Aí eu comecei a passar por múltiplos psiquiatras, assim, a cada consulta, basicamente, eu passava por um novo para ter uma opinião diferente. Aí, no total, eu passei por 15 psiquiatras, e nisso a depressão só piorando, tentava um remédio, no começo resisti de tomar remédio, mas eventualmente cedia a tomar remédio, comecei com Brintellix, depois comecei com venlafaxina, depois fui para desvenlafaxina mais para frente. Então, uma jornada complicada, sabe, Gabriel? Depressão é fogo, assim, não é só alguma coisa acontecendo com você de saúde, é alguma coisa acontecendo e ninguém sabe o que é, ninguém resolve, muito preconceito, né? Muito preconceito em volta dessa condição, que não aparece no exame de sangue, não aparece no exame de imagem, então as pessoas acham que é frescura, acham que não existe, esse tipo de coisa, né? E aí ninguém me falava de dieta, né? Ninguém nunca falou de dieta, mudar a dieta. No máximo teve um lá que falou de repente de vitamina D, então alguma coisa desse tipo. Eu vi um cara lá na internet um psiquiatra falando sobre glúten, o impacto do glúten, mas no máximo isso. Aí foi quando a coisa foi começando a ficar feia, assim, que eu decidi começar a entrar na terapia psicodélica, né? Comecei a estudar a terapia psicodélica, comecei a aplicar em mim mesmo, fazer meus experimentos, seguindo os protocolos de segurança internacionais da Johns Hopkins. Então, eu li as pesquisas científicas, aprendia como fazia e falava, vamos fazer em casa. E comecei a fazer em casa e comecei a receber, assim, que o problema estava na barriga, na verdade, né?
E aí foi que começou essa mudança de paradigma de: "Opa, espera lá, de repente não é no cérebro o problema, de repente é na minha barriga". E foi aí que iniciou. Continuo aqui? Não? Tem alguma pergunta até aí? Não, não, continua, cara, tá super interessante, eu tô vendo aqui a reação do pessoal já comentando no chat aqui, mas vamos continuar a nossa conversa, tem muitas perguntas aí, vamos abrir para o pessoal também, quem tiver perguntas, por favor, fica à vontade aí de fazer perguntas para o Pedro, através do chat, tanto no YouTube, Facebook ou Instagram, estamos online nas 3 plataformas agora. Pedro, essas experiências psicodélicas, explica um pouco para o pessoal como que elas funcionam. Para mim é um assunto super, super interessante. Eu li pouca coisa sobre o assunto. Para ser bem sincero, sou muito leigo, não sei como é que elas funcionam. Quando eu ouço falar de experiência psicodélica, já imagino o uso de algumas drogas, LSD, enfim, outros meios, né, para te colocar num estado mental já diferente do nosso estado racional, nosso estado terrestre. Explica um pouco para a gente como é que funciona essas experiências e como é que tu aprendeste, né, através da leitura de artigos científicos e através de experimentos, muito, muito, muito interessante essa tua experiência. Explica para nós aí, para um leigo, como é que funciona isso aí. Não, com o maior prazer, Gabriel. Eu estudei bastante os psicodélicos clássicos, né, eles são uma classe de substâncias única. Então nela inclui o LSD, por mais que exista um preconceito em volta da substância, por conta do seu uso recreacional, em raves, etc. Ele é um psicodélico clássico, ele não é sintético, ele é semissintético, vem de um fungo do trigo. Então ele está dentro, né, cogumelo está dentro, ayahuasca está dentro, os cogumelos mágicos, né, que contém psilocibina. Ayahuasca, DMT, né, que é extraído muitas vezes da casca da jurema preta, que é uma árvore, a xanga, que é a casca da jurema com algum inibidor de bonaminoxidase. Tem o peyote, que é o cacto também, tem o São Pedro, também que é outro cacto. Eu não sei se a ibogaína está dentro, mas esses são alguns psicodélicos clássicos. E o que isso quer dizer é que eles não têm overdose, né? Isso é muito interessante, é uma classe de substâncias que não tem overdose, não causa dependência física nem química. Então são substâncias muito, muito seguras de trabalhar com elas. Eu coloco elas como indutores de um estado meditativo, facilitadores de presença. Então você toma eles, você vem para a presença. Esse é o lance. Tanto que eu comecei a fazer muita meditação, eu passei pelo Vipassana, que é um retiro de meditação bem poderoso. São 10 dias lá, né? Então depois a gente pode falar mais disso. Mas eu comecei a me aprofundar na meditação e perceber como é semelhante ao estado psicodélico. Então, com a meditação a gente consegue induzir um estado psicodélico, só que sem psicodélico. E aí eu comecei a ver como os dois são parecidos. Então, basicamente é isso, a gente induz a pessoa a um estado meditativo, que pode ser induzido de diversas formas, com oração, com jejum prolongado, com privação sensorial, com meditação profunda, com sexo. Putz, tem várias maneiras de você induzir esse estado. Psicodélicos é uma delas, né? E a ideia daqui é que a mente fica presa muitas vezes no passado ou no futuro. E com isso, a gente segura doenças dentro de nós. Porque na natureza não tem tanto doença, né? Você não vai ver um leão com diabetes, com hipertensão. Você não vai ver esse tipo de coisa. Então, muita coisa a gente acumula trauma. Um exemplo que eu gosto de dar é de uma zebra. Eu já vi um vídeo, não era nem uma zebra, era tipo um cervo, assim, um veado. E ele corre do leão, corre do leão, corre do leão, corre do leão. Pô, a vida dele ali em jogo, ele é a poucos passos de morrer, mas ele consegue fugir. Ele consegue fugir, o leão vai embora, ele escapa, aí ele vai andando, deita no chão, tem uma convulsão por 1 minuto, levanta e vida que segue. Então, assim, enquanto um ser humano teria que fazer 10 anos de terapia, 20, tomar vários antidepressivos para segurar isso, o animal ele só solta. Então, na terapia psicodélica, a gente ajuda a pessoa a soltar isso. Ela vem para a presença, a gente tira a mente do jogo, né? Ocorre a dissolução do ego, dependendo da dose. As doses mais potentes são de dissolução do ego. A gente dissolve o ego, deixa essas coisas saírem. Tudo que tiver pronto para sair, não vai sair tudo. Posso pôr molho de tomate? Pode. Não comprei aquele que tinha gordura, porque não tinha nada. E pode sim, pode sim.
Pois bem. Então a ideia é essa, a gente traz a pessoa para a presença, tira a mente do jogo para que o corpo possa se curar. O corpo é uma máquina que se cura sozinho, ele sabe se curar sozinho. Ninguém te cura, nenhum medicamento te cura, nenhum médico te cura, nenhum curandeiro te cura. É o seu corpo que se cura. A autocura é a única coisa que há quando se fala em cura, né. Então a gente está basicamente ali criando uma oportunidade para que a pessoa se cure. Com a presença. A Uhum. ideia é a presença, tirar do futuro, tira do passado, traz para o presente, deixa sair o que está pronto para sair, uma limpeza. Então é basicamente assim que os psicodélicos funcionam, assim, olhando de uma maneira geral. E com relação à dosagem, Pedro, como é que quantas vezes tu precisou experimentar para saber que certa dosagem seria ideal para tratar o teu caso? Um pouquinho mais de informação sobre por que eu te faço essa pergunta. A gente conhece terapias de regressão, a gente conhece outras terapias que eventualmente conseguem, retornar ao passado, consertar alguma coisa, algum trauma que foi estabelecido na infância, por exemplo, e a pessoa, quando volta ao estado normal, ao estado racional, ela tem mais facilidade de lidar com certas situações, né. Como é que você, quando experimentou essas terapia psicodélica aí, como é que você, sabia que a dosagem que você estava, usando para o seu tratamento era ideal? Quando eu fui pesquisar quando eu decidi utilizar o cogumelo, né, eu já estava pesquisando muito sobre depressão. Em 2018 eu já tinha um projeto voluntário, ou seja, 2 anos com depressão, eu já estava criando projetos ali para ajudar outras pessoas, né. A gente já tinha auxiliado mais de 500.000 de pessoas com depressão. Então eu estava inserido, assim, na área, conversando com pessoas, então vai vir alguém me enviava: "Olha Pedro, olha isso daqui, que ajuda para depressão. Olha isso aqui que ajuda para depressão". Eu ia vendo. E aí uma dessas coisas, era a terapia com cogumelos. Uhum, Só que eu tinha um pouco de medo na época, tal, eu fui acabar experimentando só em 2020. Aí eu comecei a estudar essa terapia, e nas pesquisas científicas eles mostram, né, a dosagem utilizada. Então existe uma dosagem lá que tinha isso aqui de benefício, lá, assim, né. Aí a outra dosagem mais forte, um pouco mais, aí uma dosagem mais forte, um pouco mais. Aí de repente chegava numa dosagem que o benefício ficava enorme. Eu falava: "Olha que interessante, existe uma certa dose onde o benefício é dobrado". Tipo, você está aumentando em incrementos iguais, 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, mas quando chega em 4 gramas, acontece alguma coisa. Aí eu comecei a estudar mais o que que era isso, né, eu comecei a entender que é uma dose que ocorre a dissolução do ego, experiência mística completa, chamam de breakthrough também, né. É a uhum. hora que a gente tira a mente da jogada, o que separa o que sou eu, o que é você, que é a mente, né, eu sou isso aqui, você é isso aí. Eu sou isso aqui, a cadeira é isso aqui, eu sou isso aqui, a geladeira é isso aqui. Essa parte ela meio que é posta para dormir, né, principalmente na depressão, onde é uma doença que ela faz com que a pessoa sinta-se desconectada do todo, né, que muitas acabam levando ao suicídio é isso, essa desconexão do todo, se sentir isolada. Então, a hora que você tira isso, você se sente não só você, mas você sente a montanha, o sol, a terra, sabe, os pássaros. Então isso é muito poderoso. Mas então, em relação à dosagem em específico foi isso, eu vi na pesquisa que essa seria a dose. Todas as doses têm benefício, você pode tomar 0,2. A dose heróica ela vai de 4 a 6 gramas, mas a microdose é 0,2. Não dá efeito perceptível, visual, auditivo, nada. Ela age de uma forma bem no background, assim. Mesmo ela tem benefício, então todas as doses têm benefício, mas acontece que a que tem um maior benefício mais rápido é a dose heróica, então eu falei: "Vamos embora". Alguém quer fazer algum tratamento comigo, eu falo: "Você tá pronto pra dose heróica ou você quer microdose?". Então se você tá pronto pra dose heróica, vamos de dose heróica. Se não, vamos de dose pequenininha, ambas são benéficas. Uhum. E o pessoal que quer fazer esse tratamento ou quer ter essa experiência pela primeira vez, Pedro, só para ter essa exposição à experiência e analisar se eventualmente essa terapia pode ser útil para a pessoa ou não, porque tem muita pessoa que tem um pouco o pé atrás, né? Ah, deixa eu fazer uma vez, deixa eu experimentar, se eu perceber algum benefício, beleza, eu faço uma terapia a mais longo prazo. Como é que funciona essa abordagem aí contigo? Você ainda tem acesso a ajudar pessoas? Como é que funciona o seu dia a dia hoje? Você fez algum curso explicando? Qual o material que está disponível hoje para as pessoas que querem mais, informação sobre essas experiências aí?
Olha, a maneira mais rápida e fácil é escrever cogumelos mágicos tratamento ou cogumelos mágicos depressão no Google. Clicar em notícias ou acessar lá. Acho que só esse ano foram 100 ou 200 pesquisas que foram iniciadas, então é uma substância que está sendo fortemente pesquisada. Uhum. Em 2018, 19, ele ganhou o prêmio, a terapia com cogumelo, o prêmio Breakthrough, que é um prêmio de inovação, mostrando que os resultados preliminares da terapia com cogumelo, na época, né, já eram muito melhores do que o melhor remédio que existia no mercado. Então é algo que está sendo fortemente pesquisado, os resultados são inegáveis, não tem como falar assim, ah, não, isso aí não funciona, não, isso aí é placebo, não. Você pega pessoas há 30 anos que têm depressão, você faz uma sessão de cogumelo, uma, 60% dos pacientes entram em remissão da depressão, Nossa. acompanhados por até 2 anos. Então é completa, de um lado a gente tem antidepressivo, você vai tomar todo dia para o resto da vida e nunca vai ficar bom. Aí você vai ter que ficar trocando, trocando, aumenta a dose, abaixa a dose, troca quando para de funcionar, porque é isso, o corpo que está ali com depressão, ele não está com deficiência de antidepressivo, não está com deficiência de citalopram, de venlafaxina, de sertralina, não está com deficiência disso. Tem uma coisa errada, não é um remédio que vai resolver, então é uma muleta, que a psiquiatria pode te oferecer é uma anestesia. A sua dor que tem aí, eu te ajudo a fazer você sentir menos. Já o cogumelo não, a gente vai do outro lado, a gente vai, essa dor que tem aí, que você está fugindo, se você acredita que está na hora de sentir, vamos sentir. O caminho é sentir. A ferida, para ser curada, precisa ser sentida. Então, com o cogumelo, a gente mergulha nessa dor. Então, é diferente das outras terapias, né? Então, seria isso, dar uma pesquisada, porque os resultados são muito bons. Depressão, ansiedade, mesmo dependência química, como álcool e tabaco, tem pesquisa também. Mesma coisa, 60% a 80% das pessoas param de fumar após uma ou duas sessões. Nossa. E sem síndrome de abstinência. A pessoa fuma cigarro há 30 anos, não consegue parar, faz o cogumelo. Amanhã ela já não quer mais fumar. Não tem problema com pressão, sudorese, sonho, pesadelo, um monte de coisa. Não, nada disso. Ela simplesmente fala assim, não quero mais fumar. Não funciona com todo mundo, mas com quem funciona é uma aposta muito boa, sabe, Gabriel? Uma aposta muito boa. Tipo assim, eu falo, ó, reserva um dia. Eu atendi uma última moça, ela falou assim, eu tenho ansiedade desde quando eu me lembro, por gente. Eu perguntava pra minha mãe, como que é não ter ansiedade, mãe? Minha mãe tentava me explicar, eu não entendia. Ela fez comigo no sábado, a dose heróica. No domingo ela já tava assim, não sei mais o que é ansiedade, sabe? Nossa, é inacreditável, não tô mais, assim, eu venho alguma coisa do futuro, eu fico de boa, sabe? Isso 2 meses depois, ainda tô acompanhando ela, né? Ela fez pra depressão, ansiedade e câncer. Hum. Bem que até nisso também tem resultados bacanas. Então eu diria para começar aí, pesquisando no Google, e tem uma série na Netflix que chama Como Mudar a Sua Mente, How to Change Your Mind. Ela é muito legal, são 4 episódios, cada um de um psicodélico diferente. Começa com LSD, a história dos psicodélicos, LSD, o segundo é cogumelo. Depois a gente tem MDMA e eu acho que peyote. Então seria aí um bom começo para a pessoa entender se faz sentido para ela, se é algo que ela quer no momento. Tem pessoa que vai falar, não, isso aí é droga, isso aí eu não quero, mas tem gente que vai falar, pô, isso aí parece interessante. Uhum. Pode começar só mergulhando o pezinho na água, com as microdoses, e aí logo mais, daqui a pouco você está tomando uma dosinha média, ou tem gente que fala, não, eu quero mergulhar na dose heróica mesmo. Sinto que eu estou preparado para esse tipo de experiência, porque ela é comparada nas pesquisas científicas, os participantes colocam que essa dose heróica, em questão de intensidade, ela é comparada a próprio casamento, nascimento do primeiro filho ou morte dos pais. Então é nesse nível. Então eu falo para a pessoa, você está pronta? Se ela fala assim, tô, então vamos embora. Sente que é o momento? Vamos. Medo sempre vai ter. Eu fiz 5 vezes nos últimos 4 anos, dose heróica, e eu sempre tive medo. É normal ter medo. Né? Vai chegar uma hora que você não vai ter medo, você vai ter medo. Só que você tem um objetivo maior que o medo. Só isso. Pode estar 1 centímetro maior que o medo. Se o objetivo tiver 1 centímetro maior que o medo, pronto. É isso que a gente precisa para embarcar. Interessantíssimo o que tu fala, Pedro, porque eu vejo muitas situações.
no meu dia a dia, eu estou na carnívora, mas fiquei muito tempo em cetogênica e dieta low carb, então eu fiquei muito tempo da minha vida em estado de cetose, né? E outro dia, conversando com uma médica, ela falou, Gabriel, a maior dificuldade que eu tenho é que quando a gente está em estado de cetose, nosso cérebro está funcionando de uma maneira muito rápida, a gente fica muito ansioso, a gente fica com o processamento a milhão, 1000 por hora, e a dificuldade que eu tenho é de acalmar um pouquinho, de Uhum, reduzir o ritmo, de olhar mais para esse lado aí da meditação, para reduzir essa ansiedade que a gente tem. Não só a ansiedade uhum, intrínseca do ser humano, né? Tem gente que é mais ansioso do que outros, mas o fato da gente também viver mais tempo nesse estado de cetose, né? Onde os pensamentos estão ao milhão, o que tu uhum, falaste aí relacionou muito, muito comigo e eu com certeza me despertou o interesse de pesquisar e ler mais sobre o assunto, porque eu acredito que mesmo as pessoas que seguem essa linha mais low carb, cetogênica, carnívora, no momento ou outro, elas vão estar com os pensamentos mais acelerados e, eventualmente, um tratamento assim vai também ajudar elas, né, Pedro, a reduzir o ritmo, a ser mais autorreflexivo, a pensar melhor antes de falar. Enfim, eu acho que tem muitos tratamentos aí. E eu converso com muita gente também que sofreu muito de compulsão alimentar, né, Pedro? Eu também passei por isso, eu cheguei a pesar quase 200 uhum. quilos. Nossa, eu vi E as fotos. essa relação, né, com o alimento, né, Pedro, como é difícil, né? Às vezes a gente sabe que não é uma necessidade química, mas você precisa compensar certos sentimentos através Uhum, de certos alimentos ruins, infelizmente, né, que a gente tem uhum. conexão com o nosso emocional de infância, enfim, as festas de aniversário cheias de docinho, a gente tem boas lembranças e a gente com certeza relacionou isso a alimentos, infelizmente, não muito bons para nossa saúde. Então, muito interessante, obrigado pela essa dica aí. Vou assistir o documentário, depois a gente vai largar um comentáriozinho aí nas redes sociais com o nome do documentário na Netflix. Quem quiser assistir vai ser muito interessante também. Pedro, aqui na Holanda, você sabe que muitos desses elementos psicodélicos são liberados, né? Enfim, a marihuana é liberado, tem vários cogumelos que são autorizados, então você entra num café, você pode escolher o grau também, né, de efeito que você vai querer, de acordo com o cogumelo que você seleciona. Eu não sei qual que é o overlap com esses cogumelos que você tem no Brasil, mas eu acredito que muitos tipos são similares ao que você tem Uhum. aí. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre, para quem que nunca passou por uma experiência assim, tu aconselharia de repente ir num café e experimentar para ter essa experiência fora de casa, ou tu aconselharia mais a pessoa fazer uma experiência em casa primeiro, para ver como se sente e tentar fazer isso a mais longo prazo? Olha, para uma primeira experiência, eu recomendo um lugar seguro e controlado. Então, em casa, na casa de alguma pessoa que você confia, gosta, porque mesmo um parque, assim, pô, vou para um parque que eu gosto, mesmo um parque pode ser desafiador para algumas pessoas. Se tiver em grande grupo, tá você que nunca tomou, mas tá uns 3, 4 amigos que já tomaram, pode dar bem certo, mas agora você sozinho, você com uma pessoa, os 2 nunca tomaram, aí não acho tão interessante, assim, você vai entrar num estado de consciência não ordinário, né. Você vai é uma coisa nova, é uma coisa não tem como comparar com maconha, maconha pode ser psicodélica dependendo do tipo da maconha, e se você sabe chegar lá também. Uhum. Mas não tem como comparar, é uma classe substância única. Então, algumas pessoas podem ter um pouco de medo, pode ter um pouco de medo. Então, vai dentro de casa, fica dentro de casa, cria um ambiente confortável, colchão, travesseiro e música. No cogumelo, a gente não tem tanta vontade de assistir alguma coisa, é mais vontade de, pô, fechar o olho, curtir um som, conversar talvez, assim, no máximo, abraçar e dar risada. O cogumelo é bastante dar risada, assim. Acho que no México alguns chamam de crianças risonhas, os cogumelos mágicos são as crianças risonhas ou crianças sagradas. Então, dentro de casa, em questão de dosagem, falando em grama desidratada, não sei como é aí na Holanda, como eles colocam a potência, mas aqui a gente fala em grama desidratada. É tipo 1 grama. 1 grama é o mínimo para uma viagem. Uhum. Existe a microdose, você não vai ter efeito nenhum, dá para você tomar para trabalhar, para dirigir. No Vale do Silício, os empreendedores tudo tomam para ser mais criativos. Agora é 0,2, né?
Agora, uma grama já começa uma viagem, você já tem alguma coisa acontecendo. Então começa com 1 grama, não precisa ter pressa, não, vou tomar 2, não, 2 já pode ser bem poderoso para algumas pessoas. Então, 1 grama, lugar seguro e controlado, com alguma companhia, é o ideal, alguma companhia que você sinta confortável, que vai tomar ou não. Aí é 2 gramas também, se você tiver mais coragem mais para frente. Agora, a hora que chega em 3 e 4, 3 já começa a ficar um pouco mais, tem que tomar mais cuidado. 4 eu diria nem chegue se você não sabe o que você está fazendo, que já é Uhum. uma dose possível de dissolução do ego. Aí para dissolução do ego precisa de alguém, você ter sido treinado para dissolução do ego e alguém treinado para poder cuidar de você. Eu tenho um curso online lá também, pessoas que estiverem na Holanda, etc. Em todo o país quiserem fazer isso, dá para comprar meu curso, no curso ensina. Treina você como passar pela experiência e a pessoa que vai cuidar de você como cuidar de você. Aí tudo bem, a gente faz lugar seguro, controlado, com os dois treinados. Aí é show de bola. Mas jamais fazer uma dose dessa, de 4 gramas para cima, sem realmente um treinamento e um acompanhamento de alguém, porque é uma substância muito delicada, assim. Muito delicada psicologicamente. Fisiologicamente, de boa, você nunca vai morrer de cogumelo. A dose de overdose é 4 a 6 quilos. Então, você não consegue comer 4, 6 Nossa. quilos de cogumelo desidratado, nem se você quiser. Se fosse de carne, nós tava ferrado, hein, cara? Mesmo assim, 4, 6 quilos de carne num dia, eu acho que morre se comer também, inclusive. Brincadeiras à parte, não, legal, cara. E qual a duração do efeito? Eu sei que isso daí deve ser muito individual, mas digamos que que alguém nunca foi iniciado com essa experiência com cogumelos e vai lá, pega 1 grama desidratada, né, que você falou da Isso. substância. Qual a duração do efeito, assim? Olha, ele não varia tanto de pessoa para pessoa, nem de dosagem, ele tem uma duração específica. Olha, interessante. Você pode tomar 1 grama ou 6, vai durar ao mesmo tempo. Vai mudar, claro, a intensidade, entre outros parâmetros, mas a duração é a mesma. Até se você olhar LSD, a dose é microgramas, microgramas. E você tem viagens que vão variar de 12 a 36 horas, mesmo em microgramas. Então, o LSD, ele é poderosíssimo, assim, o cogumelo vai na terra, vai na água. O LSD, ele vai no DNA. Então, ele penetra profundo, 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 profundo. Quem descobriu a molécula do DNA, inclusive, né, aquela espiral torcida, foi durante uma viagem de LSD, Olha inclusive. que legal. Então, grandes, grandes descobertas aí feitas sobre o efeito dos psicodélicos. Então, o cogumelo, ele vai durar de 4 a 8 horas, mais ou menos. Então, por isso que se chama de uma viagem, né? Enquanto a maconha dá uma brisa, o cogumelo é uma viagem, de fato. Você vai perder um... Opa, deu uma travada aí. Você vai perder um pouco a noção do tempo, não vai saber quanto tempo passou. Mas é bem gostoso, assim. Algumas pessoas têm medo, já vai durar muito, mas o tempo passa, você nem percebe. Interessantíssimo, cara. Bom, a gente pode fazer algumas lives sobre esse assunto aí, mas vamos pular um pouquinho sobre essa tua experiência carnívora aí, que eu tô super curioso, para também saber como que você chegou na carnívora, né? Eu estava assistindo uma das suas lives, você comentou que foi numa dessas experiências, né? Que Uhum. você ouviu alguém, eles, né? Você se referia a eles. É Pode eles. comentar um pouquinho sobre isso. Falaram para você que o problema que você tinha era um problema intestinal, enfim, que você precisava mudar a sua dieta, a sua alimentação para poder solucionar o problema da depressão. Explica um pouquinho para o pessoal, porque isso para mim foi totalmente fascinante quando eu escutei pela primeira vez. Tu comentando, e eu acredito que mais pessoas aqui vão ficar fascinadas também com essa história aí. Cara, é muito loucura, assim. Eu já tinha tido experiência com alguns psicodélicos já tinha tido experiências recreativas com LSD, mas também muito poderosas com LSD, com ayahuasca também. Já tive, mas aí não é recreativo, né? Ayahuasca para ser recreativo, nossa, é difícil, que você vomita, você tem diarreia. Às vezes não, mas às vezes sim. Mas eu já tinha tido essa experiência, mas tipo, numa ideia 100% de cura, assim, física, né? Então esse que é o lance, né? Eu tô usando os psicodélicos para diagnóstico e resolução de uma doença misteriosa, né? Então, hoje em dia é muito famoso para depressão, para ansiedade, para essas doenças mentais, mas e para doenças físicas, né? Será que a gente consegue resolver uma fibromialgia? Será que a gente consegue resolver uma diabetes, uma pressão alta, um câncer com essas substâncias? Então, eu tô me especializando nisso, né? Eu ainda não resolvi minha condição, ainda estou resolvendo minha condição,
E já encontrei o caminho, já encontrei o que eu preciso, né, de fato, tá tudo na mente, eu descobri. E com a meditação eu tô conseguindo chegar lá, né, consigo me sentir curado por alguns segundos, não somente agora com os psicodélicos, mas com a meditação também. Consigo me sentir completamente curado, mas depois volta. Então eu percebo: "Ah, tô criando essa doença, não consigo largar". Mas dessa minha história, quando eu tomei o cogumelo, eu achei que ia ser tipo assim: você toma o cogumelo, tu vai ver umas coisas e tu vai sair curado, né. Eu vi que existia uma boa probabilidade disso. E aí, cara, eu tomei, treinei meu amigo para cuidar de mim, li todas as instruções de como navegar durante a viagem, beleza. E aí, cara, começou a doer muito minha barriga, começou a ter muita náusea, um negócio esquisito, assim. E aí me veio, assim, essa mensagem, e é muito louco, porque não vem do áudio, assim, você escuta, mas não é com o ouvido, você vê, mas não é com o olho, é outra coisa, assim, não dá para pôr em palavras. A experiência, grande parte dela, 90, 95, 99%, é inefável, é impossível de você explicar em linguagem humana. Então não tem como, assim, não tem como. Se algum dia você fizer, você vai ver, tipo, você vai falar: "Putz, eu vi", não dá para explicar. Tem cores que não existem nesse mundo, tem formas que não existem nesse mundo, tem muita coisa que não existe desse lado aqui. Assim como espectro de luz, né, tem animais que enxergam espectros que a gente não enxerga, então a realidade como a gente a vê, ela é só uma pequena fração de tudo que é. Então quando a gente expande com os psicodélicos, a gente começa a ver um pouco mais por trás do véu. Então eu tomei, aí veio pra mim, assim, a minha náusea, que eu tinha náusea desde pequeno, né, tinha náusea desde pequeno, acordava com náusea, eu almoçava e passava, né. Às vezes eu acordava, tomava um gole de alguma coisa, tipo guaraná, tomava um gole de guaraná e dava uma aliviada. Eu não sentia fome, né, então era difícil de comer, mas aí na hora do almoço todo mundo comia, eu comia, passava. Aí me veio essa mensagem que eles falaram. Quem é eles? Pode ser o meu inconsciente, pode ser o meu corpo, pode ser o meu coração, pode ser Deus, pode ser Satanás, pode ser o cogumelo, pode ser a lua, não importa. A sensação que dá é que é algo externo a você, algo externo e real, mais real do que a realidade. Então, as pessoas nas pesquisas compartilham isso. Estive em contato com a realidade última, de um modo que essa realidade que estamos vivendo parece um pouco sonho, comparado ao que você vive quando você tem uma experiência de dissolução do ego. Então, a realidade última. E aí eles me falaram, eh, essa náusea que você tem desde pequeno, o que que acontece? Quando você come, você tem sensação de que ela passou, mas ela não passou, você só tá meio que escondendo ela. Você tem ela o dia inteiro você tá com náusea, só que você não percebe. Só de manhã você percebe, depois você esconde, você não percebe. E aí quando a gente tá com náusea, a gente quer fazer o quê? Não quer fazer nada. Você não quer, tipo, ir pra lá, ir pra cá, sair com alguém, transar, se divertir, você tá nauseado. E a vida é uma montanha-russa, altos e baixos. E aí, tipo assim, como que você vai surfar na montanha-russa da vida, né, se você tá com náusea? Então, então a gente vai te dar um presente. A gente vai fazer com que você não consiga mais esconder essa náusea. Então, independente do que você coma agora, você vai sentir a sua náusea, porque 90% da sua depressão está na barriga. Então, foi essa a mensagem que veio durante esse então você imagina, eu passei por 15 psiquiatras, fiz 12 anos de terapia, fiz 3 anos de aula de meditação. Eu ia tanto para meditação, comecei até a namorar com a professora. Fiz 6 infusões de cetamina, 2 hipnoterapias eu ganhei alta, de profissionais excelentíssimos, 3 antidepressivos diferentes. E aí vem um cogumelo e fala: "Então, você está procurando na cabeça? Tá na barriga". Então mudou o rumo. Eu saí dessa viagem achando que tinha dado errado ainda, hein. Eu achei que eu ia sair curado e tal, falei: "Que tem a ver a náusea? Não, acho que isso aí tá errado". Muitas vezes piora antes de melhorar. Minhas ideações suicidas pioraram muito, a depressão piorou muito depois da viagem, fiquei bem mal, mas aí a poeira foi baixando, eu fui falando: "Espera lá". Não tinha nem como negar agora alguma coisa, porque eu estava com náusea 24 horas, entendeu. Então, tipo, mesmo que eu achasse que era besteira tudo isso, eu estava com muita náusea o dia inteiro. Aí eu comecei a passar por outros médicos que não eram psiquiatras, né. Uhum. Aí eu comecei a abrir o leque. Comecei a passar por gastro, né, que eu nunca tinha passado por gastro, em nutricionista, algumas outras coisas, pra ver que é essa náusea que eu tô sentindo, o que que tá acontecendo, né. Então foi aí que começou, foi aí que foi a virada de não a virada de chave, assim, mas
uma mudança de trajeto, uma mudança de percurso, de beleza, vamos ver se de repente está na barriga e não na cabeça. Foi o gatilho para você ir atrás de outros profissionais que de repente te abriram, assim, o caminho para a solução do teu problema, né? Uhum. Interessante, cara. E aí, como é que tu caíste na carnívora, Pedro? Assim, tu foi a gastro que te recomendou, juntamente com uma nutricionista? Como é que foi, assim, que eles falaram, não, Pedro, experimenta a carnívora aí por um tempo, se observe e depois decida se você vai continuar ou não. Como é que foi esse processo aí? Olha, eu sou bem autodidata, assim, né, então a gente começou a passar por outros médicos, meu tio, né, veio porque depois dessa viagem com cogumelo eu conversei com a minha psicóloga e tal, eu estava muito mal, assim, porque meio que era a minha última tentativa, eu estava com as ideações suicidas fortes, falei: "Vou tomar esse cogumelo, se eu morrer, eu ganho do mesmo jeito, assim, se der certo eu ganho, se eu morrer eu ganho também", então foi nesse nível, assim, nesse estado que eu fiz, né. E aí não deu certo, eu fiquei malzão, conversei com a minha psicóloga e tal, ela falou: "Olha, após essa sessão que tivemos, eu tenho obrigação por lei de informar algum membro da sua família, porque você está em risco", né. Ela já me atendia há 10 anos, então imagina, pra ela falar isso, a coisa não estava legal. Então pensamento de culpa, ideação suicida. Espera um segundinho. Uhum. Então ela falou, aí eu falei assim: "Olha, fala com meu tio", eu não queria preocupar minha mãe, estava morando com a minha mãe, tinha voltado a morar com ela, porque eu não conseguia mais trabalhar e tal, aí voltei a morar com os pais, né. Aí falou com meu tio veio no mesmo dia, falou: "Olha, tudo que você precisar de médico, precisar que pague", porque a situação financeira não estava legal, né. Meu tio falou: "Dou esse auxílio pra você, né". Aí ele me levou nos médicos bacanas, assim, a gente passou até primeiro pelo doutor Baracá, não sei se você conhece, Já conheço, sim, uma referência na área, muito bom. referência na área em holístico e, né, trato a pessoa como inteiro, então, pô, vamos lá, pode ser testosterona, pode ser vitamina D, pode ser, né, fomos para essa parte de fomos, de fato, para essa parte mais de nutrição, nutricional, né, o que Hum, que tá acontecendo. Mas passei por ele, passei por outros também, passei por outros gastros, passei pelo gastro, tipo, da família, do posto de saúde, passei por esse que atende os famosos, passei pelo doutor Macedo que operou o Bolsonaro, uhum, então eu passei por todos, assim, e por 2 meses, nada, tomando, assim, 2, 3 mil reais em suplemento, nada, injeção de vitamina D, nada, faz exame de intolerância alimentar, tudo positivo, não, pode comer de tudo, não tem problema com nada. Aí faz endoscopia, nada, faz um monte de exame de imagem lá, outros exames uhum. de ultrassom e tal, não sei o quê, nada, faz pH-metria, que enfia um cabo no nariz e vai até seu estômago, intestino, acho que estômago na verdade, e fica com o aparelhinho medindo, tem que ficar 24 horas com isso enfiado no Nossa, nariz, é horrível. terrível, horrível, aí você fica tentando engolir o cabinho que tá passando, aí machuca a garganta. E nada, e nada, e nada, e aí comecei a sofrer o preconceito de: eu acho que você não tá com nada, eu acho que você tá inventando, eu acho que isso aí é invenção da sua cabeça, eu acho que você precisava voltar para o psicólogo, para o psiquiatra". Pô, passei por 15 psiquiatras, fiz 12 anos de terapia, você quer que eu faça mais um pouquinho ainda? Tipo assim, não é isso, sabe, tem alguma coisa errada, como é que eu vou para o psicólogo pra curar náusea, sabe? Uhum. E aí começou a ter muito preconceito, assim, muito preconceito, ainda mais quando eu citava alguma coisa de psicodélico, aí pronto, aí eu era o É. louco. Aí acabou. Então, com o tempo eu fui aprendendo a nem citar, assim, falar nem que foi falar que eu tive um sonho, de repente, falar: "Não, eu tive um sonho que eu vi isso", mas também não adiantava. Então, assim, aí eu comecei a falar: "Não, eu tenho uma intuição de que o problema tá aqui", aí também não adiantava, entendeu. No mundo da medicina moderna, eles querem ver, se não tá no papel, É. então não existe, entendeu. Se não tá no "fiz seu exame aqui, você não tem nada, parabéns, você tá saudável", e eu jogado na cadeira. Eu comecei a sofrer muito preconceito, até que um nutricionista da equipe do Baracá, o João Pedro, nutricionista, falou: "Cara, tenta tirar o glúten, o leite, Hum. por um mês. Já que nada tá adiantando, tenta fazer isso". Que eu achei até que talvez seria a primeira linha, né, de ataque lá com o Baracá, né.
Mas não, eu fui meio que desejando que ele não pedisse para tirar glúten e leite. Quem quer mexer na dieta? Ninguém quer mexer na dieta, deixa eu comer pão, né? Eu lembro que em 2018 eu tinha até falado para mim mesmo, assim, quando eu vi que glúten poderia curar a depressão, tirar o glúten, né? Eu falei, eu prefiro ter depressão do que parar de comer pão. Bom, olha como é, né? Que até você falou, né? Não deveria ter falado isso, viu? Você que chegou a 200 quilos sabe como é, né, meu? É Putz, grilo. difícil. Puta, como é que o negócio vira um vício, né? O trigo domesticou o homem. É verdade. Um vício danado, assim, tirar o pão de alguém é difícil. Aí nessa época eu fui meio que desejando, tomara que ele não peça, né, pra tirar. E aí de fato não pediu. Então meu desejo foi atendido. Então, aí só que aí chegou nessa hora eu já estava tão desesperado, estava tão cansado, que eu falei: "Vamos tirar, vai, vamos tirar". Comecei a comprar pãozinho sem glúten, uns até bacanas, assim, que você punha no congelador, tinha que ficar no congelador, que ele era bem Uhum. natural, tinha tipo uns 5, 6 ingredientes. Comecei a usar alguns lácteos, sem lactose, mas aí o João Pedro falou: "Não, é legal não é nem zero lactose, é tipo nada que seja feito com leite", que não é só, né, a lactose que é o problema, é caseína, entre várias outras coisas, né. E aí, meu, 30 dias depois, essa que quebrou minha matrix, assim, né, assim, que eu 30 Novo dias sem comer mundo. pão, sem beber leite, acabou. A náusea crônica diminuiu pra caramba, Uhum. a ponto de eu achar que tinha sumido, pareceu que estava sem náusea mais. Pensamento de culpa ruminante que eu tinha, que é tipo, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você fica: "Por que que você fez aquilo? Você é um bosta, você é um merda, nossa, você faz tudo errado". É uma voz na sua cabeça que vira o seu próprio carrasco. Sumiu, já não tinha mais pensamento de culpa ruminante. E ideação suicida. Eu estava com vontade de pular na frente de carro, quando eu estava andando na rua, quando eu estava em lugar alto eu queria pular da janela, quando eu via produto de limpeza eu queria tomar produto de limpeza, então sumiu, sumiu. Nossa. E se eu volto a comer hoje, volta esses pensamentos. Então eu já testei já, eu sei onde esses pensamentos estão, quais alimentos, alguns, né, não todos. Mas olha que louco, olha que Cara, louco. isso é muito louco. Eu nunca escutei nenhuma história nem perto da tua história e, nossa, pra mim, tá passando uma viagem aqui na minha cabeça te escutando aí. Nossa, eu É, disse, que loucura, cara. Como é que viagem. tu vai fazer essa relação, né, do glúten com pensamento suicida, com náuseas, assim, intermináveis? Que coisa sensacional, cara. Que coisa sensacional. Foi, quebrou e assim, até em específico, né, hoje eu descobri que não é o glúten exatamente, assim, sabe, eu acredito que esteja mais próximo aos fungos, micotoxinas, aflatoxinas, esses tipos de toxinas que são, criados, gerados, produzidos, acontecem ali quando os grãos estão armazenados. Então não é exatamente o pão, não é exatamente o glúten, mas o fungo que tem nisso, Uhum. porque eu consigo comer alimentos com glúten e tá tudo bem. Mas tem outros que eu como que começa a vir tudo isso na minha cabeça de novo, assim, parece de fato uma droga pra mim, assim, porque eu começo a me desconectar da realidade, eu já acho que as pessoas são atores à minha volta, a realidade parece um sonho, eu já não sei mais se eu tô sonhando, se eu tô acordado, as pessoas falam comigo, eu não entendo o que elas dizem, e eu tenho vontade de me cortar com faca pra ver se eu acordo de repente, sabe. Eu tenho uma irmã só por parte de pai, ela é só por parte de pai, ela tem os mesmos sintomas. Os Nossa. mesmos sintomas também. Ela fala: "Às vezes eu não sei se eu tô acordada, se eu tô sonhando", e aí quando eu senti isso, eu liguei pra ela e falei: "Você também se corta? Quando você não sabe se você tá acordado ou tá sonhando?" Ela falou: "Me corto". Eu falei: "Olha só, caraca, tem a mesma coisa". Então é alguma coisa nos grãos, sabe, que eu suspeito que seja isso. Porque o cogumelo é um fungo, o LSD é um fungo, Uhum. e a hora que eu como esses farináceos, eu senti que eu falei: "Olha, parece um pouco psicodélico isso", sabe. Parece um pouco tipo, eu comi um brownie, eu dei uma mordida num brownie. Salgadinho de festa também eu já encontrei isso, pão de hambúrguer, são os 3 alimentos que eu já encontrei, eh, esses sintomas, né. Então eu fiquei chocado, que nem você ficou chocado, também eu fiquei chocado, é que eu vivi na pele, se eu escutasse de alguém, mas eu fiquei chocado também por conta disso, passei por 15 psiquiatras, ninguém Uhum. mencionou dieta, ninguém. O último deu risada, falou: "Imagina, não adianta você estar passando esse doutor Baracá, que a dieta tem a ver com depressão", entendeu. Eu sou formado em medicina, eu sou formado em psiquiatria, o cara tem vários prêmios na parede, assim, de fato ele é bom, simpático pra caramba, ele é excelente. Fiz cetamina com ele, fiz hipnose com ele, tá na minha lista de parceiros, eu recomendo pra quem quer passar por um psiquiatra, recomendo o trabalho dele. Mas na época era o que ele sabia, né.
falar assim, besteira. Dieta nenhuma vai curar sua depressão. E você sabe, né, Gabriel, como hoje em dia esse é o consenso, né? Só mexe na dieta quem quer emagrecer. É. Imagina, você tá com diabetes, vai mexer na dieta, o que que tem a ver? Não tem nada a ver. Tá com pressão alta? O que que tem a ver? Minha avó aqui em casa, 30 anos de pressão alta. 2 irmãos que morreram por conta de pressão alta. Acho Uhum, que a mãe dela também teve um ataque, ou o pai dela. Toma remédio a vida inteira. Dizia que pressão alta é normal. Tipo, essa sou eu. uhum. Essa sou eu. É coisa que nasce com isso. E aí eu vim morar aqui com ela. Acontece que agora a pressão dela de 17 ou 15 tomando remédio, agora tá 12 e sem remédio nenhum. Então, o que eu ensinei para ela é muito simples. Vó, em vez de matar a fome de arroz, mata a fome de carne. Pode comer o arroz. Quer comer o feijão, quer comer a salada. Não pus ela na, vamos fazer a carnívora. Não. É só que em vez de, quando você tá com mais fome, botar mais 3 colheradas de arroz, bota mais 3 colheradas de carne. Bota Pronto. um pouquinho de gordura, ela não vai fazer mal, não vai entupir as veias. São Isso. são informações, né, Pedro, que a gente hoje, eu não sei, eu acho que não é justo dizer que hoje a gente tem acesso a mais informações, porque tanto informações boas quanto ruins, hoje a mídia está cheia de informações de todo nível de qualidade, né. Mas, assim, o fato de a gente, ver pessoas, compartilhando informações pessoais como tu está compartilhando hoje, vai abrindo mais a mente das outras pessoas de experimentar, e essa palavra eu gosto muito, porque através do experimento, né, Pedro, que a pessoa vai poder dizer: "Beleza, isso é para mim, isso eu percebo claramente algum benefício, eu vou continuar me experimentando, eu vou continuar indo Uhum. atrás de soluções, porque eu acho que eu estou no caminho certo". Eu acho que essa é o gatilho que as pessoas precisam, né, Pedro? Porque muitas vezes, que nem tu falaste, os médicos lá fizeram, sei lá, passaram toda a vida estudando a área médica e acham que sabe muito, e parabéns, o esforço deles de chegarem nesse nível aí, com certeza foi muito alto. Agora, existe tanta coisa, tanta experiência que ainda não foi experimentada, que a gente tem que ter a humildade, né, de dizer Uhum. que a gente sabe muito pouco sobre muita Muito coisa que pouco. existe no universo, né? Nossa, tipo, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto a gente não sabe, né. Tipo, Olha tá só, cara, eu muito. sou um cara super técnico, eu sou engenheiro de software, né, acabei lendo Nossa. sobre nutrição e fazendo formação em nutrição por curiosidade, né, mas eu sou um cara da área de tecnologia. E outro dia eu estava lendo um livro, A Biblioteca da Meia-Noite, e a Biblioteca da Meia-Noite é um livro que me chamou muita atenção, falava sobre multiuniverso, universos Uhum, paralelos. uhum, Nada a ver da minha área, nada a ver com nutrição, mas, assim, livros que sabe, que te despertam curiosidade. E a uhum, experiência que tu falaste, né, que às vezes tu não sabia se a realidade era um sonho, se você estava no sonho, se você estava na realidade, se as pessoas ao seu entorno eram atores. Às vezes a gente tem esse pressentimento: "Ah não, o universo, você é real e todo mundo é ator". Todo mundo tá fazendo um papelzinho aham, é show para de ou Truman. enganar você ou é estranho isso, né. E é interessante quando a gente É. conversa e outras pessoas passam por isso, que tu diz: "Não, eu não era o único louco, tem outras pessoas experimentando isso também", né. É, sim, e até mais pra frente a integração disso, assim, no sentido de que hoje, quando isso acontece, eu não tenho mais medo disso, porque eu sei que no fundo, aí já é claro, vai da crença de várias pessoas e tal, etcétera, mas eu sei que no fundo essa é a verdade, né. Eu sei que só existe um, né, somos apenas um ser experienciando a si próprio a partir de múltiplas perspectivas. Uhum. Então quando eu vejo isso, eu só estou sendo exposto à realidade. Tanto porque numa viagem psicodélica, a pessoa que está lá numa bad trip, está surtando, e a pessoa que está dando risada e curtindo, elas estão vivendo a mesma coisa. Uhum. Estão vivendo a mesma coisa. Então, o psicótico se afoga na mesma água que o místico nada com prazer. Olha só que interessante, bonita essa frase. É, Que então é legal. tão simples quanto isso. Então, quando isso acontece comigo, eu já sei que tá tudo bem, assim, sabe. Às vezes é um pouco triste, assim, eu falo: "Putz, meu irmão não existe, minha avó não existe, nada aqui existe, eu tô sozinho", né, então ultimamente tem me vindo esse sozinho, "Putz, só tô eu aqui, né". Qual que era a brisa? Eu estava tão entediado que eu criei um mundo, criei outras pessoas, Hum. mas aí a gente vai longe, né, mas só quis comentar.
Cara, muito interessante de novo. Eu fiquei super curioso aí de ler mais sobre o assunto e ter essas experiências aí, né, para poder comparar. Muito legal, todas as tuas dicas aí. Uma frase que tu mencionaste, Pedro, que me chamou muita atenção é a dificuldade que certas experiências trazem para a gente de explicar para outras pessoas. Eu faço jejum prolongado há muitos anos já, 7, 8 anos já. Comecei com jejum de um dia, 2 dias, fui aumentando, 10 dias. E a partir de um certo momento a gente tem essa clareza mental, essa troca, esse switch. E as pessoas dizem, Gabriel, mas o que que acontece quando eu vejo várias lives, todo mundo fala dessa clareza mental. Eu digo, olha, é muito difícil de alguém explicar o que que é a clareza mental, o que que é o estado que tu tá acelerado de Uhum. clareza mental, mas experimenta você, comece com jejuns graduais. Você nunca ficou 16 horas sem comer, então tente, fique um dia sem comer. Cara, eu vejo assim, ó, tem gente que nunca pulou o café da manhã. E eu era um deles. E eu digo, gente, pula o café da manhã. Você não vai morrer se ficar sem comer até o meio-dia do dia É. seguinte. E aí o pessoal diz, não, você ficou 10 dias sem comer, mas quais os suplementos? Daí o pessoal fica com a curiosidade, a gente vai dizendo, ah, pessoal, só presta atenção na reposição dos eletrólitos e tal, né, que isso é Uhum. vital, mas assim, tu não precisa mais nada extra, o corpo felizmente, o corpo sabe e a natureza sabe o que que faz, né? E Uhum. eu acho interessante que as pessoas têm muitas dúvidas e muitas pessoas não têm essa disponibilidade de experimentar, né, Pedro? E eu acredito que isso seja em todas as áreas, não é somente na área da saúde, mas assim, por exemplo, o uso de psicodélicos, né? Muita gente tem o pé atrás, não, eu não vou me drogar para resolver um problema de depressão. Existe Uhum. muito preconceito, né? As pessoas às vezes Existe. falam sem saber, né? Sem ter informação, né, do que acontece por detrás, né? Sim, isso é muito comum, né. E a pessoa que diz isso: "Não, não vou me drogar para melhorar a depressão", tá tomando sertralina, tá tomando lítio, tá tomando bupropiona, no fim de semana ela toma cerveja, às vezes fuma um cigarrinho e tá comendo ultraprocessado, comendo um Doritos, bebendo uma Coca-Cola. Então fala: então, Tem você alguma já coisa tá se errada aí. drogando". Então, eu tô só te oferecendo uma droga que é menos danosa, aliás, não existe dano dela, assim, não tem efeito colateral. Não cria dependência e você melhora de verdade, né. Esse que é o negócio, você melhora, você não precisa ficar tomando todo dia para o resto da vida. O psicodélico a gente toma para entender alguma coisa. A partir do momento que a gente entendeu, você não precisa tomar mais. Então eu tenho olhado as condições de saúde, as doenças, como coisas que a gente não entendeu ainda, lições da vida que a gente não aprendeu. Então a partir eu tenho, por exemplo, uma dor aqui no lado esquerdo do peito, que eu sei que ela se inicia quando eu estou procurando a cura fora de mim. Uhum. Quando eu começo a procurar a cura fora de mim, deixa eu olhar um suplemento, deixa eu olhar essa injeção, deixa eu olhar isso aqui, aí vem essa dor aqui, eu falo: "Opa, olha lá". Então isso já me foi mostrado numa terapia psicodélica. Então eu tô começando a entender, a minha narina direita, ela entope quando eu tô querendo controlar muito a situação. Aí eu começo a falar: "Eu permito que as coisas sejam como são. Eu permito que as coisas sejam como são. As coisas podem ser de um jeito diferente, elas não precisam ser assim". Uhum. Elas podem ser de um jeito diferente. Aí, minha narina direita começa a desentupir. Então eu tenho olhado essa parte da psicossomática. Já me foi revelado nessa última que eu fiz heróica de cogumelo, em agosto, que da doença para a saúde, o caminho do meio, ele é livre. Não há nada no caminho do meio. Diagnóstico, doença genética, tudo isso é ideia. Tudo é ideia que criamos para que existam barreiras, dificuldade, sofrimento, esforço. Nada. Da doença para a saúde é uma virada de chave, é uma mudança de ideia apenas. Então, eu estou indo por esse caminho agora, lendo Eckhart Tolle, lendo Joe Dispenza, essas pessoas que se curaram de doenças incuráveis apenas com meditação. Estou indo por esse caminho. Show de bola. Olha, cara, tá chegando muito comentário aqui, vou colocar alguns na telas aqui, mas tem muito comentário chegando. Doutora Jaqueline, né? Esses sintomas é como se a gente entrasse em um surto psicótico após comer algumas coisas. Parece coisa de louco para quem está de fora, mas só quem sente sabe. Então, muito interessante também ver depoimento de outras pessoas, né, que percebem sintomas similares e compartilham essa experiência também, né? Como a gente precisa dessa aprovação social, né? Como a gente se sente bem dizendo assim, ah, não sou o único louco do mundo É. que sente isso, né? Aham. Cada vez que eu vou encontrando mais a minha turma, vai ficando um pouco mais gostoso, assim, né, vai ficando mais, a gente vai ficando mais tranquilo.
Saber Cara, que não sou só eu que sinto isso. eu tô um pouco nervoso, eu preciso confessar contigo, porque tem muito papo que eu queria conversar contigo, mas eu tô olhando o relógio aqui e tô vendo que falta 5 minutos pra gente acabar a live. Claro. Meditação vipassana, tem em todo mundo. Eu, inclusive, antes de conversar contigo e trocar algumas informações no chat, eu tinha me informado aqui na Floresta Negra, tem 10 dias também, é um curso sobre a meditação. Eu me interessei muito, falei com a minha esposa, talvez eu vou fazer. E aí, depois que você me passou o nome, eu disse, nossa, isso daí parece familiar esse nome aí. Aí eu fui pesquisar, era o mesmo, já estava nos meus favoritos, inclusive, o Olha, site que deles. legal. Aham. Cara, conta pra nós aí como é que foi essa tua experiência e hoje como é que tu usa a meditação, né, como esse tratamento aí para resolver, o teu problema aí, como é que tu faz para gerenciar isso daí através da meditação? Olha, de uma forma mais simples e concisa pelo tempo que nós temos, né, lá o Vipassana, para quem não conhece, muita gente chama de Vipassana, né, mas eu conheço como Vipassana, mas não sei qual que é o certo. Vipassana, ok. É, Uhum. Vipassana. Você fica 10 dias num local, então é um local normalmente um pouco afastado da cidade para que seja silencioso. Você vai dormir lá os 10 dias. Você não pode levar livro, não pode levar caderno e caneta, você não pode levar nenhum tipo de celular, né, você pode até levar, mas você tem que deixar lá guardado, né. Porque durante a experiência você não vai ficar anotando nada além do nada. Você não pode nem fazer exercício, se você quiser abaixar lá e fazer umas flexões, não pode, nada. Você vai poder caminhar só. Então lá durante o período que você tiver, você vai poder meditar, algumas meditações obrigatórias, na verdade todas são, você só vai ou você vai meditar na sala principal ou você vai meditar no seu quarto. Você vai poder comer, caminhar e dormir. É basicamente isso, você não pode falar com ninguém, nem gesticular com ninguém, nem contato visual é feito. Então você fica em silêncio por 10 dias, e aí o pessoal já fica maluco, né, "Nossa, vou ficar em silêncio por 10 dias, como que eu vou conseguir?". Sem prestar atenção na parte que você vai ter que ficar 10 dias meditando 10 horas por dia, entendeu? A primeira medi O sino toca 4 horas da manhã, 4h15 toca o segundo, porque 4h30 tu tem que estar na sala de meditação junto com todo mundo, para fazer a primeira meditação do dia, que é da 4h30 às 6h30 da manhã. Nossa, ficar sem comer por 10 dias é fácil, agora tu ficar 10 dias sem poder conversar e sem poder gesticular e trocar informações, nossa, que difícil isso, hein? Então é. Mas quando você for lá, você vai ver que o mais difícil é 10 horas de meditação por dia. O ficar sem falar, puta, cai por terra, assim, porque você ficar sentado, sabe. Aí você medita por 2 horas, aí você vai lá e tem café da manhã, você come café da manhã. Aí tem que voltar, toca o sino, tem que voltar, aí tu senta 1 hora meditando. Aí toca lá o sinal, tu tem 5 minutos pra fazer xixi e beber uma água. Aí toca, tu volta pra sentar por 1 hora. Aí tu sentou por 1 hora, toca, tu vai lá, bebe uma água. Toca, tu volta pra meditar por mais 1 hora. Então, assim, o pessoal quer desistir no primeiro dia. Primeiro dia falar: "Ah, não, não, isso aqui não é pra mim não". As dores que vem no corpo, nossa. E tem o lance de ser vegano, né. Então cada lugar no mundo tem o daqui de São Paulo, ele tem manteiga e laticínios, né, tem Uhum. manteiga e você tem leite também. Mas o da Bahia, por exemplo, não. Você é totalmente vegano. E você não pode fazer jejum. Claro que se você quiser, você faz, né, não conta pra ninguém e tal, mas não é o ideal lá, a gente aprende muito sobre ser verdadeiro e tal. Então, mas aí é difícil. Essa parte foi no segundo que eu fiz foi a mais difícil pra mim, no frio, que as plantas ainda me afetam muito, assim. E aí no frio, eu sou afetado e amanhã eu não tô bem ainda. No calor Uhum. eu tô bem. Hoje comi coisa, passei mal, mas amanhã eu tô bem. Agora no frio não. Hoje eu comi coisa, passei mal, amanhã eu tô mal ainda, como mais planta, tô pior. Aí chegou o quinto, sexto dia, eu falei: "Olha, que vocês conseguem pra mim? Um leite direto da fazenda, um queijo, um mel, alguma coisa eu vou precisar, porque não vai dar". Eu Uhum. tentei jejuar, né, mas o jejum também não deu certo. Aí foi treta. Aí eles conseguiram pra mim leite, conseguiram queijo, e eu consegui finalizar o meu segundo Vipassana. E hoje, Pedro, como é que tu usa isso no dia a dia? Você tem uma rotina matinal, acorda cedo, faz meditação, a primeira ação do dia e depois antes de dormir, como é que funciona todo esse aprendizado aí que você levou nesses 10 dias imersos aí na meditação? Olha, eu tô firme, viu. Meu primeiro foi em janeiro,
E eles falam: "Ó, se tu vai voltar para casa, continua a prática. 1 hora assim que você acorda, 1 hora antes de dormir. Só isso, pelo menos isso". E eu tenho feito, desde janeiro, é raro eu perder um dia, raro, raro, Nossa. raro. Faço 1 hora assim que eu acordo, 1 hora assim que eu durmo, e hoje eu tenho vontade, sabe. É a hora que chega o horário de dormir, assim, eu falo: "Oba, meditação", sabe. Você começa a ficar animado para meditar. E eu tô conseguindo atingir cura, remissão de sintoma, assim, sabe, com a meditação. Então eu já entendi que essa é a minha cura, entendi que essa é a minha cura. Então esse é meu trabalho diário de em direção a isso, de permitir com que a cura aconteça, permitir com que as coisas sejam como são, me permitir mudar. Esses dias eu vi que a gente senta para meditar não para se curar, mas para mudar, permitir que a mudança aconteça. Que a doença muitas vezes é uma mente do passado, num corpo presente. E aí com o tempo o corpo começa a se tornar a mente. Então é meio como se eu tivesse decorado como é estar doente, eu esteja todo dia relembrando como é estar doente. Tanto que tem vezes que eu acordo e eu tô curado, assim, aí assim que eu percebo que eu acordei, eu volto a estar doente. Eu falo: "Oh, que merda, como é que eu esqueço como é estar doente? Porra, eu quero ficar só bem, só". Aí eu: "Ai, caraca, E será que esse eu tô estado chegando que tu no". comentaste, Pedro, sobre a dissolução do ego, você consegue chegar nesse estado através da meditação somente? Dá pra chegar, mas eu ainda não consigo. Uhum. Dá pra chegar, mas eu duvidava muito. Eu falava: "Não é possível que dá pra você chegar aqui", quando eu tô lá nos psicodélico, né, "dá pra você chegar aqui só meditando". Eu duvidava muito. Hoje em dia eu não duvido, eu não vivi isso na pele. Pra eu te falar 100% com certeza, eu teria que ter vivido na pele. Mas eu cheguei em estados próximos. E lá no curso eu ouvia pessoas comentando isso também. Tem uma hora que podia tirar dúvidas com o professor, e eu escutava a mulher perguntando: "Nossa, eu parei de sentir o meu corpo. Eu não sabia mais onde meu corpo começava, onde meu corpo terminava. Eu não me sentia mais eu me sentia a sala inteira. Comecei a ficar com muito medo, isso é normal?". E eu de longe escutando: "Caralho, velho, ela chegou lá e ficou com medo. E voltou, que é normal, você tem que dar a sensação que você tá morrendo, né, a sensação que você Hum, tá morrendo, porque o de fato o eu, ele morre. uhum. Mas você percebe que depois que você morre, você continua vivo. Então, tipo, como assim? É só vivendo mesmo pra você ver". É super interessante esse assunto, então também tem um overlap com projeção astral, né, provavelmente algo que você já tenha lido também a respeito. Eu quando era criança, mais entrando na juventude, eu lia muito sobre projeção astral, então você deitava na cama e através de prestar atenção na circulação do sangue em alguns órgãos do corpo e essa concentração total em pontos específicos do corpo, chegava um momento que você parece que você se desconectava do corpo. Parece que você era sei lá, você estava um espírito sobrevoando o corpo e você Uhum, estava observando todo o ambiente, você conseguia ver o uhum, quarto, conseguia ver a prova. Então, é assim, é uma coisa sensacional. Claro que existem diferentes maneiras de explicar o que aconteceu, né? Para quem é crente, vai dizer, ah, foi o espírito que se desconectou do corpo. Para outra uhum, pessoa mais racional, vai dizer, não, isso daí são todos a mente projetou essas imagens e você acredita que isso é real, mas não é real. Existem uhum, maneiras diferentes, mas é interessante experimentar isso daí, né, Pedro? E depois fazer associações e tentar tirar um proveito de tudo isso, né? Você está tratando um problema através de formas que eu nunca tinha escutado antes. Parabéns de novo por isso, por essa tua abertura, essa tua curiosidade, essa tua sede de ir atrás da informação. Eu acho que o que tu está fazendo é isso, claro que não vai somente te ajudar, mas vai ajudar muitas pessoas que estão passando por problemas similares. Se não fizer o curso contigo, vai ajudar de outras formas, no sentido de despertar curiosidade para ir atrás da informação, de pesquisar, de ir atrás, de fazer um curso, de fazer uma meditação. E eu acho que isso é importante, né, Pedro? Assim, como influencer hoje, nos mundos digitais, né, de poder influenciar positivamente outras vidas aí, de tentar ajudar outras pessoas a acharem elas mesmas a solução para os problemas que elas estão enfrentando, né, cara? Bah, sensacional falar contigo, cara. Vou te convidar já para próximas lives, já fica preparado aí, vai ter muito assunto para conversar. Não segui o script que eu combinei contigo, desculpa por isso, mas existiu imagina. muitos assuntos interessantes aí. Vou fazer a meditação lá, 10 dias, e depois a Ah, gente pode fazer uma live aí para a gente conversar sobre a experiência também. Fiquei muito com cer curioso depois de conversar contigo também sobre isso.
Pedro, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns de novo pela tua trajetória aí, eu te desejo tudo de bom do fundo do coração, vai dar tudo certo aí nas tuas descobertas e me mantenha informado aí sobre o teu progresso e qualquer iniciativa que tu tiver vai ser muito, muito legal te seguir e te apoiar aí no trabalho que tu tá fazendo por aí. Perfeito, Gabriel. Gratidão enorme pelo convite. E sempre que te sentir de fazer mais uma live, vamos conversar. Também falar desse assunto. Você é um excelente entrevistador, uma excelente pessoa. Vamos conversar mais. Show de bola, brigadão, brigadão de novo aí, brigadão para todo mundo que entrou, mandou as perguntas, desculpa que a gente não conseguiu ver todos os comentários, mas a gente vai ficar em contato aí, e o Pedro também, sendo um cara super acessível do jeito que ele vai ficar feliz em ajudar vocês aí com mais informações que vocês precisarem. Obrigado, Pedro, de novo, um bom final de dia aí para vocês aí, obrigado pelo teu tempo e até a próxima live então, pessoal. Muito obrigado aí por ter entrado hoje. Valeu, tchau, tchau. Valeu.